Olá pessoal, este é o canal Formação de Escritores. Eu sou o Marcelo Spalding, escritor, professor, jornalista, e hoje vamos falar sobre o narrador. Que tipo de narrador vocês mais gostam de usar quando vocês escrevem? Vocês conhecem os tipos de narrador possíveis? Depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de narradores, trazer exemplos. Mas deixa para nós um comentário no vídeo dizendo que tipo de narrador vocês gostam de usar. Curte o canal, compartilha e a gente já volta com mais informações. Então vamos explorar um pouquinho sobre o conceito do narrador, para depois chegar nos tipos de narrador que nós podemos utilizar na nossa ficção. Primeiro vale dizer que o narrador é um personagem da história. O narrador não pode ser confundido com o próprio autor, mesmo quando o narrador é em terceira pessoa, aquele narrador que a gente às vezes acha que é a voz do autor no lugar. Não, a ficção, ela pressupõe a presença de um narrador ficcional. Então nós não podemos confundir a opinião do narrador ou a linguagem do narrador com a opinião do autor ou a linguagem do autor. Eu sempre brinco que se alguém está escrevendo uma crônica e escreve que meu irmão matou uma pessoa, a polícia vai nos investigar. Porque na crônica é o autor dizendo que o irmão matou alguém. Agora, se eu estou escrevendo um conto e digo como narrador que o personagem, que o irmão do narrador matou alguém, a polícia não vai investigar. Porque esse narrador é ficcional e aquele irmão é ficcional, não existe ou pode não ter matado ninguém. Enfim, não se pode misturar autor e narrador. E esse poeminha do Fernando Pessoa, um clássico poema do Fernando Pessoa, talvez um dos mais conhecidos, ele diz exatamente isso. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. Então o narrador não é o próprio autor, o poeta não é o próprio autor. O poeta é o sujeito, é a pessoa física que vai criar o sujeito poético para escrever a história, para escrever o poema. O narrador é uma entidade criada pelo autor para narrar uma história, seja em primeira pessoa, seja em terceira pessoa. Então essa é a regra básica, certo? Agora nós vamos olhar os tipos de narrador dentro dessa regra básica. E aí nós temos duas perguntas importantes. Quem conta a história e o quanto esse narrador sabe ou onde ele consegue estar. Vamos começar pela primeira. Quem conta essa história? Existem várias terminologias, vários conceitos, vocês vão ver em livros diversos, terminologias diversas. Autodiegético, heterodiegético. Uma terminologia bem comum, especialmente no ambiente escolar, é falar em narrador primeira pessoa, narrador terceira pessoa. É uma simplificação que não ajuda muito. Então, a gente vai trabalhar com conceitos diferentes, embora considere, sim, essa mais comum para ajudar vocês na compreensão. Vamos trabalhar com a ideia de que quem conta a história pode ser indefinido ou definido, conhecido ou desconhecido. Como assim, Marcelo? Tem histórias cujo narrador é o próprio protagonista. Ele vai narrando e contando em primeira pessoa. Eu estava lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu entrei. Neste caso, a gente sabe quem é o narrador. Se perguntar para vocês quem é o narrador do Sherlock Holmes, Dr. Watson, quem é o narrador de Grande Sertão Veredas, é o protagonista. Então, a gente sempre sabe quem é o narrador nesse tipo de história. Existem histórias cujos narradores são conhecidos, sejam protagonistas, sejam coadjuvantes. Outras histórias, o narrador ele não aparece como são as histórias em que se confunde a ideia de narrador com autor. O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, tem um narrador ficcional, que não é o próprio Érico Veríssimo. Os livros teóricos de literatura chamam de o narrador de Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento. Por exemplo, o Érico Veríssimo poderia ter um livro com um narrador mais desbocado, ou com uma linguagem mais regionalista, e um outro livro com um narrador com uma linguagem mais urbana, uma linguagem mais contemporânea, e um narrador com menos palavrões, por exemplo. Então, o narrador ele pode variar, o mesmo autor pode ter narradores em terceira pessoa que não são identificados como personagem, com linguagens diferentes, porque o narrador é um ente ficcional, e cada narrador é pensado para cada livro. Isso é muito importante para a gente não confundir as histórias dos nossos livros, dos narradores, ou a linguagem com os autores. Voltando aqui, então.
O narrador pode ser definido ou indefinido, conhecido ou desconhecido. Se o narrador for definido, for conhecido, ele pode ser protagonista da história ou ele pode ser um coadjuvante, um assistente da história. Aí eu trouxe alguns exemplos, tá? Para a gente poder ver na prática. Esse aqui é um exemplo do Lavoura Arcaica do Raduan Assar. Desde minha fuga, era calando minha revolta, que eu, a cada passo, me distanciava lá da fazenda. E se acaso distraído eu perguntasse, para onde estamos indo? Não importava que eu, erguendo os olhos, alcançasse paisagens muito novas, quem sabe menos ásperas. Não importava que eu, caminhando, me conduzisse para regiões cada vez mais afastadas, pois haveria de ouvir claramente de meus anseios um juízo rígido. Era um cascalho, um osso rigoroso, desprovido de qualquer dúvida. Estamos indo sempre para casa. É bastante comum, então, esse narrador primeira pessoa protagonista. Ele é um narrador definido, a gente sabe quem é o narrador, ele é o protagonista da história, e ele vai aparecer na maior parte da história narrando em primeira pessoa. Então, não é que o texto seja narrado em primeira pessoa, é que o narrador ele está participando dos fatos e logo está narrando por consequência em primeira pessoa. Nada impede que esse narrador relate para nós uma história que ele viu, que ele esteja observando uma história no momento, e aí essa parte, esse trecho seria narrado em terceira pessoa. Claro que quando o narrador é a primeira pessoa protagonista, ele acaba sempre interferindo, refletindo junto com a narração. Ele acaba sempre entrando na história, comentando, e isso acaba sendo muito usado, a gente vai ver depois na parte da onisciência. Neste exemplo aqui também é interessante notar que esse narrador se presta bastante para a prosa poética, porque como é um narrador que não é apenas narrar histórias, apenas mostrar ações, ele também se presta para essa prosa poética. O narrador definido pode ser também coadjuvante. Neste caso, ele vai narrar uma boa parte da história em terceira pessoa. Por quê? Porque se ele é o coadjuvante, ele não vai aparecer na maioria das cenas. Ele vai aparecer eventualmente. E um exemplo que eu gosto muito é o do Simões Lopes Neto. Em todo o livro Contos Gauchescos, o narrador é Blau Nunes. O narrador que ele vai participar das histórias, mas ele não é protagonista das histórias. E isso dá uma coesão muito interessante para o livro, apesar de ser um livro de contos com histórias independentes. Vamos ver esse trechinho aqui do No Manantial. Eu estava nessa arrancada, chegamos com um pé de vento, e conforme boleamos a perna, vimos o mesmo que os negros contavam. Da Maria Altina, nada. Da Mãe Tanásia, nada. Apenas no chão da varanda, novelos esparramados, a mesa arredada, o timãozinho novo com um rasgão grande. Notem que no trecho em que ele está se referindo à ida dele ao lugar, é primeira pessoa. Depois ele vai adiante na terceira pessoa. O que ele está observando ou o que ele está relatando é em terceira pessoa. Então, dizer que o narrador pode ser primeira ou terceira, neste caso, geraria confusão, porque o narrador definido, primeira pessoa, coadjuvante, ele vai alternar o uso da primeira e da terceira, naturalmente. Outro exemplo bastante curioso e interessante de primeira pessoa coadjuvante é o do Dr. Watson, no Sherlock Holmes. Olha só esse trechinho aqui. Sherlock pareceu encantado com a ideia de dividir os aposentos comigo. Estou de olho num apartamento em Baker Street, disse, que seria ótimo para nós. Espero que não se incomode com o cheiro de tabaco forte. Eu mesmo sempre fumo tabaco de marinheiro, respondi. Então, quando o Sherlock está se colocando como personagem da história, ele usa o travessão, assim como o Sherlock Holmes falando. É o Sherlock do passado, interagindo com o Dr. Watson do passado, interagindo com o Sherlock. Quando o Dr. Watson está narrando a história, ele está narrando sem o travessão. Ele se coloca na posição de narrador. E eu considero essa solução de narrador do Sherlock Holmes muito boa. Porque se a história fosse narrada em primeira pessoa pelo próprio Sherlock, a gente perderia demais em suspense, em mistério. O Dr. Watson ele não deduz tão rápido as coisas como o Sherlock Holmes deduz. Ele vai nos contando aos poucos, ele vai nos fazendo entender aos poucos, porque a gente entende junto com ele. Já se fosse narrado em terceira pessoa, poderia soar inverossímil. Então, todo exagero, toda inverossimilhança que a gente possa atribuir a uma história do Sherlock Holmes, ela está na conta do Dr. Watson, do narrador, que assim como um grande amigo, um grande admirador, pode exagerar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, essa solução de narrador é muito boa. Inclusive, em outras histórias de detetive, ela é utilizada. O próprio Humberto Eco, em O Nome da Rosa, tem um narrador primeira pessoa coadjuvante.
e um detetive que está, inclusive, em algumas cenas onde o narrador não consegue estar. O narrador também pode ser indefinido, esse narrador que a gente não consegue identificar no texto quem ele é. O Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e outros tantos livros utilizam esse narrador em terceira pessoa, que a gente está chamando aqui de indefinido. Então vamos ler o trechinho. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro. Depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Então esse é um trechinho, temos um outro trechinho ali, só para exemplificar esse narrador em terceira pessoa, que na verdade é terceira pessoa por uma consequência. Já que ele não participa da história, ele não está se colocando na história, não há primeira pessoa nem no singular nem no plural. É um narrador em que está observando os fatos de cima, de longe, enfim, como vocês quiserem imaginar, mas ele não está participando dos fatos, logo o narrador é em terceira pessoa. E aí a gente vem para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é o quanto esse narrador sabe e onde esse narrador consegue chegar. Aí a gente vai trabalhar com um conceito chamado onisciência. Onisciência é aquele que sabe de tudo. Na religião se diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Sabe de tudo, pode tudo e está em todos os lugares. Então o narrador onisciente, na verdade, ele é um narrador onisciente, onipresente, onipotente. O narrador onisciente seletivo é um narrador que sabe tudo de algum ou alguns personagens. Ele não sabe tudo de todos os personagens. E o narrador câmera é o narrador que não consegue entrar na cabeça, na memória de nenhum personagem. Ele vai narrar como uma câmera apenas o que ele está vendo de fora. Tá bem? Então vamos agora ver na prática aqui, com alguns exemplos. E voltamos com o exemplo de Vidas Secas. Por quê? Olha que interessante. Fabiano ia satisfeito. O narrador sabe como Fabiano está se sentindo. Ele estava satisfeito. Arrumaram-se, chegaram naquele estado, Fabiano morrendo de fome, comendo raízes. Caíram no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomaram conta da casa. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Então ele sabe com o que os três estavam habituados, como os três se sentiam. E mais, a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. O narrador sabe quais são as lembranças dos personagens dele. No segundo trecho, que a gente não leu antes, mas vai ler agora, tem um caso bem curioso. Olha só. Deu um pontapé na cachorra, que se afastou humilhada e com sentimentos revolucionários. O narrador sabe o que a cachorra pensa e sente. Então, esse narrador do Vidas Secas, ele sabe o que todos os personagens da história pensam, sentem, lembram. É o narrador que a gente chama de onisciente, que está dentro do personagem, está dentro da memória da cabeça dos personagens, de todos os personagens. Normalmente, o narrador onisciente é um narrador indefinido em terceira pessoa, porque é mais fácil a gente imaginar um narrador indefinido entrando na cabeça dos personagens. Mas aqui nós temos um caso curioso. O conto Quando Fui Imortal, do Javier Marias, ele é um conto em que o narrador é em primeira pessoa. Mas em todo conto, o narrador é um narrador onisciente. Para essa estratégia, a gente precisa criar algum elemento na história que torne verossímil o narrador ser onisciente e ser em primeira pessoa. Vamos ler o trechinho que ele torna isso verossímil. Muitas vezes fingi acreditar em fantasmas e fingi acreditar festivamente. E agora que sou um deles, entendo por que as tradições os representam desconsolados e insistindo em voltar para os lugares que conheceram quando foram mortais. Mas já disse que isso é só o segundo pior. Há algo mais lacerante, que é que agora não somente lembro que vi, ouvi, soube quando fui mortal, mas lembro por completo. Isto é, inclusive o que não via, nem sabia, nem ouvia, nem estava ao meu alcance, mas afetava a mim ou aqueles com quem me importava e que talvez me configuravam. Claro que o Javier Marias está inspirado aqui no Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas o início do texto já deixa claro que ele não apenas é um fantasma, como ele pode narrar episódios de momentos em que ele não participou. Ele pode narrar episódios da infância, ele pode narrar episódios de locais em que ele não estava, porque o fantasma, segundo este trecho, ele tem esse poder, ele tem essa maldição, segundo ele coloca aqui.
Então, é uma estratégia para o narrador ser em primeira pessoa e também, ao mesmo tempo, ser onisciente, saber tudo de todos os personagens e estar em todos os lugares. Aqui tem um terceiro exemplo de narrador onisciente, do Cláudio Levitan, num livro juvenil chamado Pimenta do Reino em Pó. Olha a solução que ele dá. O narrador, vale explicar, é uma árvore. E quando eu comecei a ler o livro e reparei que o narrador era uma árvore, logo eu pensei, gente, essa história vai se passar só ao redor da árvore, o que é interessante, porque a árvore não é onipresente, a árvore não pode sair dali. Mas olha só como ele resolveu a questão da onipresença. Vou ter que recorrer às minhas folhas. Assim elas poderão ir junto com as crianças em todos os lugares e poderemos ouvir o que elas falam. Elas pensam que é o vento, não imaginam que sou eu. É preciso balançar bastante meus galhos para que caiam muitas folhas. Uma pelo menos pode alcançar e se prender em uma das crianças. Ei, folhinhas, alguém conseguiu? Alô, aqui é o folhado, estou bem acomodado no bolso da camisa do Matias, câmbio. E aí as outras folhas vão dizer que estão nos outros personagens. Claro que aqui o narrador não vai saber tudo que eles pensam, que os personagens pensam, mas o narrador ele pode estar em todos os lugares, apesar de ser uma árvore. E as crianças, ao longo da história, vão falar o que elas pensam. Logo, ele resolve essa questão da onisciência. Então, isso é uma estratégia, isso é um truque, isso é um recurso que o autor usa para que o seu narrador consiga chegar em mais lugares, caso seja essa a ideia do narrador. O narrador onisciente seletivo, ele tem um outro funcionamento. Ele consegue acompanhar o pensamento de um personagem. É um narrador mais comum nos textos em primeira pessoa protagonista. Quando o narrador é primeira pessoa protagonista, ele não sabe o que as demais pessoas pensam intimamente, o que elas lembram, o que elas sentem. Ele sabe o que ele pensa, lembra ou sente. Vamos olhar um exemplo aqui do miniconto Constrangida, do Leonardo Brasiliense. O atendente da farmácia viu que eu entrei meio sem graça. Sorriu malicioso. Eram 10 da noite e eu não tinha cara de doente. Ele até olhou para a porta, procurando mais alguém. Quando cheguei perto da gôndola das camisinhas, o bobalhão desviou o olhar de mim, disfarçando muito mal. Fingiu que arrumava uns folders em cima do balcão, mas sempre com um sorrisinho idiota, que só parou, só se fechou, quando pus na frente dele pacote de fraldas. Este miniconto do Leonardo, ele lembra um pouco o narrador do Dom Casmurro, cujo Bentinho narra a história, insinua que houve a traição da Capitu, mas a gente não sabe se houve a traição da Capitu. Então, naquela história, o narrador é onisciente seletivo. O narrador, que é o próprio Bentinho, sabe o que ele pensa, o que ele sente, o que ele desconfia. Só que a gente não pode afirmar que essa é a verdade dos fatos. Aqui nós temos uma narradora onisciente dizendo que ela se sentiu constrangida, mas nós não temos o narrador do atendente ou o narrador em terceira pessoa confirmando esse sentimento. O sentimento da narradora é genuíno. O que a gente não sabe é se de fato o narrador estava pensando em algo relacionado a fraldas, camisinhas, etc. Então notem que o narrador em primeira pessoa, quando é protagonista, ele tende a ser seletivo. É possível o narrador terceira pessoa seletivo e por vezes inclusive desejado, porque o narrador terceira pessoa e onisciente, ele acaba sabendo demais da história. Deixa pouco espaço para o suspense, deixa pouco espaço para o leitor, deixa pouco espaço para alguma surpresa. Então, quando o narrador ele é onisciente seletivo, mesmo em terceira pessoa, ele vai ter um foco narrativo, ele vai acompanhar um personagem, talvez dois, talvez um por capítulo, mas ele não vai saber tudo de todos os personagens. Isso perderia a graça. O Stephen King usa muito bem o onisciente seletivo. Se o narrador do Stephen King soubesse tudo que se passa na história, tudo que vai acontecer e tudo que já aconteceu naquele lugar, não haveria suspense. O narrador em terceira pessoa, ele acompanha os protagonistas. E a gente sente medo junto com os protagonistas, porque o nosso conhecimento é limitado ao que eles sabem, o que eles veem, o que eles sentem. Aqui tem outro exemplo de onisciente seletivo que é genial, que é do Milton Atum, do livro Dois Irmãos. Ela me enlaçou, beijou meu rosto, abaixou a cabeça. Murmurou que gostava tanto de Jacob, desde o tempo em que brincavam, passeavam. Omar ficava enciumado quando via os dois juntos, no quarto, logo que o irmão voltou do Líbano. Com Omar, eu não queria. Uma noite ele entrou no meu quarto, fazendo aquela algazarra, bêbado, abrutalhado. Ele me agarrou com força de homem, nunca me pediu perdão. Ela soluçava, não podia falar mais nada. Essas primeiras aspas aqui, gente, é da fala da personagem, tá? A personagem do texto. E essa aqui é o trechinho do narrador. O trechinho do narrador, que é o menino Nael.
Nessa história, a história, a princípio, é sobre dois irmãos, sobre a trajetória deles, uma história de formação, romance de formação, cada um com uma personalidade muito diferente do outro. Só que, aos pouquinhos, a gente vai entendendo que o narrador, que é o Nael, ele está ali por um motivo muito interessante. O Nael não sabe quem é o pai dele. A mãe dele, a Domingas, nunca contou se o pai é o Omar, se o pai é o Jacob, ou até se é o patrão, porque havia muito essa ideia do abuso, havia e há, mas na época isso ficava um tanto restrito à casa e isso era um tanto institucionalizado, então ela jamais teve coragem de expor ou de questionar e ela guardou esse segredo. Então ela guardou o segredo se o pai do menino era o Jacob, era o Omar, nunca talvez tenha feito um exame, na época também não se fazia esse tipo de exame tão facilmente, era até uma vergonha, imagina, expor a família a isso. É uma sociedade ainda mais machista do que a nossa. Mas, de qualquer forma, eu vou dar um spoiler, tá? Atenção, alerta de spoiler. Quem não leu Dois Irmãos, quer ler sem saber o final, dá uma puladinha aí de 1 minuto no vídeo. Mas o fato é que a gente termina o livro sem saber quem é o pai do menino. E isso pode angustiar alguns leitores que pensam, mas como assim ele não me contou? O autor não me contou? Na verdade, o narrador não contou. Porque o narrador é a primeira pessoa onisciente seletivo. O narrador não sabe o que aconteceu de fato. O narrador não sabe o que passa, na verdade, na cabeça do Omar, do Jacob ou mesmo da mãe. Então, se o narrador, que era o maior interessado, ele está recontando, reconstituindo essa história para entender quem é o seu pai, para entender a sua origem, se ele não consegue ter essa solução, por que nós, leitores, teríamos? Então, esse final não é nem o final aberto. O desfecho é que ele não vai saber. Ele não vai saber porque a mãe já faleceu. Quando ele escreve a história, a mãe já é falecida. Então, esse narrador onisciente seletivo ele tem uma função interessante na história e é isso que é importante a gente entender. Hoje, quando vai se escrever um livro, talvez o mais importante seja pensar no narrador. Quem vai contar a minha história? Onde vai estar? Por que esse narrador e não outro? Porque ao pensar no narrador, a gente consegue criar um recurso estético para o livro muito interessante. Este mesmo livro Dois Irmãos, com outro narrador, não seria um livro tão bem sucedido em termos de público e crítica como ele é. Talvez um dos livros contemporâneos com mais sucesso seja o Dois Irmãos, do Milton Atum. E para fechar, o narrador câmera. Isso aqui é um exemplo criado como exercício de aula, não é de nenhum livro, mas ele vale como um exemplo de narrador câmera. Ela gesticula muito. Ele observa, quieto, olhar fixo nos olhos dela. Não parece ouvir. Mas ela não desiste. Fala, gesticula, chega a chorar. Ele, impassível. Uma pessoa passa rapidamente por eles, a noite é alta, as ruas escuras, o perigo grande. O homem desvia o olhar da mulher para conferir se o transeunte não vira o rosto. Não vira. O homem espera que ela se cale, saca a arma e dá 2 tiros a queima-roupa. O barulho chama a atenção do transeunte, que se volta para a cena do crime. Mas o homem e sua arma já vão longe. Bom, aqui nós temos uma cena de feminicídio, uma mulher é morta por um homem, só que a gente não sabe as razões, não sabe o que houve, não sabe que discussão eles tiveram. Por quê? Porque o narrador está narrando de fora, o narrador em terceira pessoa observando o fato. Esse narrador é muito interessante para a construção de cena, porque ele nos obriga a criar a cena, a desenvolver a cena, a narrar. Ele não nos permite que revele o pensamento do personagem, o que o personagem pensou, sentiu. Ele permite o diálogo, porque o narrador câmera permite o diálogo, mas ele não permite a intromissão dentro do personagem, dentro do pensamento, coração ou das memórias do personagem. E como recurso estético, isso é bem interessante. Vários autores contemporâneos têm se aproximado do narrador câmera. É difícil o narrador inteiramente câmera, porque pode escapar uma palavra ali, uma palavra aqui, que tenha algum juízo de valor ou que tenha alguma intromissão no personagem. Mas a tese é de que o narrador câmera nos obriga a desenvolver a cena, a ação, o que é algo muito valorizado na literatura contemporânea. Então, tentem treinar esse narrador câmera. O narrador câmera é sempre em terceira pessoa? Não necessariamente. O narrador câmera, ele pode sim ser em primeira pessoa. Imagina a situação de uma pessoa numa janela olhando para a rua. E aí na rua ela observa o crime. Pode ser esse crime aqui. A gente vai ter uma história que pode ser em primeira pessoa, pode inclusive falar sobre como ela se sentiu vendo aquilo tudo, como ela agiu, o que ela pensou, mas narrando uma história que está lá distante em terceira pessoa. Então, é um narrador câmera, pode ser primeira pessoa. É o narrador voyeur. O narrador que vê a cena, vê o acontecimento, não sabe o que está passando na cabeça dos personagens, pode ou não ouvir o que está acontecendo, mas ele pode também narrar se colocando na história, se colocando como reflexão, como pensamento em primeira pessoa. Então, a gente tem um quadro resumo aqui.
O narrador pode ser primeira pessoa ou terceira pessoa. O narrador pode ser protagonista, pode ser coadjuvante ou pode ser apenas narrador. Não confundir esse caso com o próprio autor. E combinando tudo isso, o narrador pode saber tudo, estar em todos os lugares, pode saber tudo, estar em todos os lugares em que esteja determinado personagem, ou pode ser como uma câmera e saber só o que ele vê. Percebam que a gente pode combinar esses pontos, gente. A gente pode ter narrador protagonista aqui, narrador protagonista nesse ponto ou nesse ponto. Narrador coadjuvante nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Narrador indefinido nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Então, nós podemos combinar essas três categorias com essas três categorias. Algumas combinações são mais comuns, como o narrador primeira pessoa onisciente seletivo, e algumas combinações são mais incomuns, como o narrador protagonista narrando como câmera. Mas elas são possíveis de se combinar. E o grande segredo, a grande mágica é saber combinar, é saber fazer essa junção. Tem um outro livro que eu gosto de citar como exemplo de narrador, que é o narrador da menina que roubava livros. O narrador da menina que roubava livros é a morte. A morte é uma entidade, a morte é uma entidade ficcional, uma entidade cultural. E a história é muito bonita porque ela é uma história triste, é uma história que se passa na época da Segunda Guerra, envolvendo crianças. Então, a narradora, sendo a morte, fica espantada, fica sensibilizada com o que passa aquela menina. A menina que roubava livros está muito longe de ser uma ladra, ela é uma grande vítima de todo aquele contexto. Então, a escolha da narradora como a morte é uma escolha muito feliz, que torna o livro muito singular, e isso não se conseguiu traduzir no filme, né? O filme não consegue ter esse vigor que tem o livro por essa escolha. Já um outro exemplo curioso é o Cidade de Deus. O narrador de Cidade de Deus é um narrador terceira pessoa indefinido, e ele, até pela linguagem que ele utiliza, ele se distancia dos personagens, se distancia da história que ele narra. É um narrador quase presunçoso. Não estamos, obviamente, dizendo que o autor tem essa presunção, não é isso. Paulo Lins é um grande autor, fez uma obra monumental, necessária, mas o narrador escolhido, tecnicamente, parece se distanciar dos personagens. Quando é feito o filme pelo Fernando Meirelles, a opção do filme é ter uma espécie de narrador, o cinema, o conceito do narrador não é igual à literatura, mas uma espécie de narrador da comunidade que aproxima a narração, aproxima a história dos personagens. E isso torna mais fluido o texto, não fica tão dividido como é no livro. Então, para vocês verem como a escolha do narrador, ela é talvez a escolha técnica mais importante na hora de se escrever um romance, um conto, uma narrativa. E tem outros dois conceitos que talvez rendessem outros dois vídeos, mas eu quero trazer para vocês, já que estamos falando de narrador, que são dois conceitos que não se confundem com os anteriores. Então, o narrador ele pode ser intruso em qualquer combinação de narrador anterior. O narrador intruso é o narrador do Saramago, aquele narrador que comenta o que ele está narrando, mesmo em terceira pessoa. O narrador pode ser em terceira pessoa, pode ser indefinido e lançar juízos de valor sobre o que ele está narrando. O Saramago faz muito isso. Então, o conceito narrador intruso é um conceito específico, que pode aparecer no narrador primeira pessoa ou narrador terceira pessoa indefinido. E o narrador inconfiável, isso é uma questão mais pós-moderna, em que nós podemos ter um narrador, seja um narrador protagonista, coadjuvante ou indefinido, seja primeira ou terceira pessoa, que ao longo da história vai se mostrando inconfiável. Ao longo da história, a gente pode perceber que o narrador, mesmo em terceira pessoa, pode não estar sendo fiel aos fatos. É um caso muito confuso, em épocas de fake news, eu acho que isso a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? A relativização da verdade não tem nos levado a bons caminhos, socialmente falando, mas esteticamente falando, isso pode ser feito, isso pode funcionar. O narrador, ele em primeira pessoa, pode aos poucos se mostrar, por exemplo, um criminoso ao invés de uma vítima, pode se mostrar uma pessoa com alguma perturbação mental, com bipolaridade ou múltiplas personalidades. Existem filmes maravilhosos com essa fórmula, com esse esquema narrativo. Então, o narrador ele pode ser intruso e o narrador também pode ser inconfiável, além de todas aquelas combinações que a gente viu anteriormente. Gente, foi um vídeo um pouco mais longo, realmente esse tema merece um vídeo um pouco mais longo, é um módulo inteiro do Formação de Escritores que a gente dá. Esse material ele foi inspirado no material que está lá na Oficina Literária Online. A Oficina Literária Online é uma oficina que eu criei já faz mais de 10 anos, ela é talvez uma das oficinas há mais tempo no ar de escrita criativa, e ela é baseada em escrita e leitura.
Então as pessoas, elas leem o conteúdo, elas me mandam textos para eu ler e comentar, e há alguns vídeos, claro, como material complementar. Esse vídeo vai lá para a oficina como material complementar também. Mas para quem gosta de ler, para quem aprende melhor lendo e escrevendo do que vendo vídeos, essa oficina é uma oficina que eu indico para vocês. Muito obrigado pela atenção. Não deixem de curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar aí sobre o que vocês acham dos narradores, que narrador vocês usam mais, um exemplo de livro que tem um narrador magistral. Quem sabe a gente faz depois um vídeo com alguns desses exemplos. Um abraço, até a próxima.